Ainda dentro do conceito de licitação ou de procedimento de contratação como um meio em si e não como um fim nas contratações públicas, é importante destacar o princípio do formalismo moderado, que nos orienta, ainda que não explícito nos textos normativos, é muito consolidado pela jurisprudência e pela doutrina, no sentido de que não se deve utilizar o procedimento licitatório ou procedimento de contratação direta como um fim em si mesmo. Nem tampouco o procedimento de contratação tem como finalidade o contrato. A contratação, ela é apenas a maneira de formalizar a relação jurídica que se cria entre a administração e o contratado. Mas, em nenhuma hipótese, ela pode ser o fim buscado pela contratação pública. Como já falamos em vídeo anterior, existe um bem jurídico a ser tutelado. E esse formalismo que existe para determinar limites aos agentes envolvidos no processo de contratação não pode ser visto como uma régua, como um gabarito onde você vai analisar os fatos e colocar dentro desse gabarito, e se ele não couber, você elimina aquele ato como ilegal ou como desnecessário. Não. O processo licitatório, o processo de contratação direta é uma ferramenta, é um meio, é um instrumento. E o formalismo moderado, o princípio do formalismo moderado vem para trazer maior reforço à ideia de que o que se busca é tutelar o bem jurídico maior, que é o interesse público, que é a intenção de se alcançar a melhor contratação, escolhendo a proposta mais adequada ao atendimento do interesse da administração. O que se quer é que na solução apresentada pelo processo de contratação se tenha uma solução de demanda da administração, a melhor possível. E nessa busca, por vezes, o agente de contratação ou o agente envolvido no processo, porque deve-se analisar o processo como um todo, envolvendo todos os agentes, seja um agente de contratação, seja um pregoeiro, seja uma comissão, seja uma assessoria jurídica que vai analisar o processo e emitir parecer, seja o fiscal de contrato que está lá na ponta na execução. Todos eles são agentes da contratação, são agentes que atuam no processo de contratação em fases diferentes, em momentos diferentes, mas eles devem observar também esse princípio na sua atuação, buscando sempre, e isso tem sido a orientação do TCU há muito tempo, reforçada agora com a Lei 14.133, de que se deve buscar mensurar dois princípios básicos, que é a necessidade e a proporcionalidade. Ou seja, diante de uma situação fática em que eu não tenha um texto normativo explícito, claro, preciso, para analisar aquele fato, eu devo simplesmente ignorar aquele fato, retirar ele do meu processo e declarar, por exemplo, um licitante inabilitado ou desclassificado? Não, eu devo buscar corrigir o ato, tentar resgatar ele de maneira que ele não seja ilegal, não atinja princípios basilares do processo licitatório, do processo de contratação, mas consiga ao mesmo tempo salvar o processo e buscar ser uma ferramenta, um instrumento que busque a solução da contratação, encontre a proposta mais adequada, mais vantajosa, que não está relacionada, obviamente, apenas ao preço, ao melhor preço, mas aquele que apresenta a melhor solução para a demanda da administração. Então, o princípio do formalismo moderado pede para que tenhamos uma razoabilidade, uma proporcionalidade
no agir no processo licitatório. Por exemplo, permitindo que o licitante corrija um documento que ele apresentou com um erro formal, com um erro não material, não substancial, que não altere a substância da proposta, ou do documento de habilitação, ou mesmo como o TCU já decidiu amplamente, que ele apresente um documento na fase de habilitação, por exemplo, que ateste uma condição que ele já tinha no momento em que ele iniciou a participação no processo licitatório. Então, todas essas razoabilidades, esse cuidado, esse zelo, essa busca em salvar o processo que, no caso da licitação, é tão custoso e tão moroso para a administração pública, que possa-se colocar um pouco de lado, mas sem desprezar os princípios basilares da administração, sem desprezar os princípios basilares do processo de contratação, mas flexibilizar na medida em que eu tenha um bem maior alcançado, um princípio maior, que é a continuidade do serviço público, por exemplo, que é a preservação do bem público e a busca do atendimento da necessidade do interesse público. Então, o princípio do formalismo moderado reforça aquela nossa conversa anterior, né, em que a gente discutiu sobre o bem jurídico que deve ser tutelado no processo de contratação. Esse princípio é mais um que vem para revestir o agente que atua no processo de contratação, principalmente o agente de contratação que atua ali tomando decisões no processo de seleção do fornecedor, que ele possa ter instrumento, que ele possa ter segurança e que ele possa alcançar a necessidade da administração, trazendo a melhor solução, alcançando a melhor proposta, salvando o processo licitatório, evitando que se tenha novos gastos e uma morosidade ainda maior no processo licitatório. Então, que você tenha conhecimento, que você se aproprie desse princípio, busque jurisprudência que é ampla em relação a esse princípio, para que você possa atuar de maneira segura, tendo a certeza de que às vezes você vai passar por uma área não tão clara, não tão precisa com relação ao texto normativo, mas que você está resguardado, que você está alicerçado em princípios que buscam um bem maior.